pessoal, Matemática Play começando mais uma aula, trigonometria no triângulo retângulo. Temos que um triângulo BCA e a medida de BAC é igual a A e a medida de CAA é igual a B e a medida de BAA é igual a C. Como é que é isso mesmo? Temos aqui o vértice e aqui nesse vértice temos o ponto B. Temos esse outro vértice do triângulo e aqui o C marca o ponto C. Temos esse outro vértice e o A marca o ponto A. Então temos três pontos nesse triângulo, o ponto B, o ponto C e o ponto A, certo? C e B e A, que são os minúsculos, representa a medida de cada lado desse triângulo retângulo. Então temos que do ponto B ao ponto C é igual à medida A e do ponto C ao ponto A é igual à medida B e do ponto B ao ponto A é igual à medida C. Agora preste atenção como chamamos cada lado desse triângulo retângulo, certo? No triângulo retângulo chamamos o lado maior de hipotenusa e os dois lados menores chamamos de catetos. Então temos aqui o cateto 1 e o cateto 2, o cateto A e o cateto B. E temos a hipotenusa. É como chamamos os lados do triângulo retângulo. Teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras diz: o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, certo? Para você entender isso, temos aqui o triângulo BC e A, ou seja, o triângulo de ponto B, C e ponto A, certo? Temos que a medida da hipotenusa é C, a medida do cateto 1 é A e a medida do cateto 2 é B, certo? Então vamos prosseguir da seguinte maneira: que C, que é a medida da hipotenusa ao quadrado, é igual à medida do cateto ao quadrado mais a medida do outro cateto ao quadrado, certo? Então C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Esse é o teorema de Pitágoras que usamos para achar qualquer lado desse triângulo. Se não sabemos a medida de algum desses lados, então com o teorema de Pitágoras achamos a medida de qualquer um desses lados. Agora vamos a um exemplo. O exemplo 1, temos um triângulo retângulo em que a sua hipotenusa é x, pois não sabemos quanto ela mede. Se não sabemos quanto ela mede, então vamos chamar ela de x. O lado de um dos catetos é 9 centímetros e o lado do outro cateto é 12 centímetros, certo? Para prosseguir, vamos usar o teorema de Pitágoras para descobrir a medida x. Fazemos assim, que x é o quadrado da hipotenusa, x ao quadrado é igual a 12 centímetros ao quadrado mais 9 centímetros ao quadrado. Então, continuando, x ao quadrado é igual a 12 vezes 12, 144, mais 9 vezes 9, 81. Então, x ao quadrado vai ser igual a 225. X está aqui como quadrado, vai passar x é igual a 25, x é igual a raiz quadrada de 225. Vai ficar dessa maneira, certo?
x é igual a raiz quadrada de 225, x é igual a 15 centímetros. Então, esse lado da hipotenusa mede 15 centímetros. Veja como é que nós usamos o teorema de Pitágoras para descobrir o lado da hipotenusa. Temos agora um exercício. Um exercício é que vamos usar o teorema de Pitágoras para resolver a questão. Então, vamos aqui ao exercício. Um ciclista acrobático passará de um prédio para o outro com uma bicicleta. E sobre um cabo de aço, qual a medida do comprimento do cabo? Certo? Temos aqui dois prédios. Um dos prédios mede 25 metros e o outro mede 15 metros. A distância entre os dois é 40 metros. E temos aqui um cabo de aço em que o ciclista vai passar desse prédio para esse. Então ele quer saber qual é a medida desse cabo de aço. Quantos metros tem ele? Certo? Vamos usar o teorema de Pitágoras para resolver essa questão. Note o seguinte, que um prédio de 25 metros e o outro de 15 metros, certo? Então vamos diminuir 25, vamos tirar 15, fica 10. Então a medida que passa aqui, ó, é 10 metros. Então temos que um cateto do nosso triângulo é 10 metros. E que aqui o outro cateto é a distância entre os dois prédios. Um cateto é a distância entre os dois prédios, que é 40 metros. E o outro cateto é a diferença, que é 10 metros. Então temos 10 metros de um cateto e 40 metros no outro cateto. Então qual vai ser a hipotenusa? Vamos fazer da seguinte forma. Vamos chamar a hipotenusa de x, pois não conhecemos. X ao quadrado é igual a 10 ao quadrado. 10 é 10 metros, que é a diferença dos prédios, mais 40 ao quadrado, que é o outro cateto, que é a distância entre os dois. Então, x ao quadrado é igual a 10 vezes 10 é 100. 100 mais 40 vezes 40. 40 vezes 40 é 1.600. Então, x ao quadrado é igual a 100 mais 1.600, 1.700. Então, x fica aqui. O expoente passa para o outro lado como raiz quadrada. A raiz quadrada de 1.700. A raiz quadrada de 1.700 vai dar aí 41,23. 41,23 vezes 41,23 é 1.700. Então, a raiz quadrada de 1.700 é 41,23. É o valor do x, que é o cabo de aço, a medida do cabo de aço que queremos saber. A medida do cabo de aço será 41,23 metros.